Antes de pedir você para abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos meditar nessa noite, eu queria que os diáconos entregassem um por família. Eu quero fazer uma interação hoje junto com a palavra. E um por família você vai receber um cartão como esse. É um jogo da vida, ok? E logo depois que você receber, como família, você vai destacar ele no meio. É um jogo da velha, ok? Está aqui, um jogo da velha. Você vai deixar em cima da sua Bíblia, vai prestar atenção na palavra. E você, junto com essa pessoa que está do seu lado, seja esposo, marido, filho, enfim, duas pessoas aí, ou divide aí a família. Vocês vão separar aí o rosa do azul. E vocês, conforme cada ponto que eu for falando aqui na pregação, vocês vão colocando ou o rosa ou o azul, formando aí o jogo da velha, para até o final da mensagem ver quem vai ganhar, tá bom? Cada ponto, quando eu disser o ponto 1, vocês colocam, ponto 2, aí o outro coloca, e no final vocês vão entender o que nós queremos fazer e chegar com essa interação da palavra em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. A partir do verso de número 1. Preciso muito da sua atenção. Josué, capítulo 24, a partir do verso de número 1. Acompanhe o texto comigo, por favor. A palavra do Senhor diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês, e os egípcios fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipó, se preparava para lutar contra Israel,
mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, é com muito temor que nos achegamos mais uma vez à Tua palavra. Ela, que é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Que noite especial, celebrando a família, não apenas a família de sangue, mas a família de Deus. Afinal, o Senhor nos adotou, o Senhor nos levou a esse lugar de preenchimento, de cura e de transformação. Que por meio da Tua palavra o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa trazer direções tão claras, trazendo cura às nossas emoções, certezas à nossa fé, para que vivamos em plenitude com o Teu Santo Espírito. Nós oramos e desde já devolvemos somente a Teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor dessa noite, desse culto e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus ama sua família. É o tema dessa palavra. Preste atenção. A Bíblia, ela é muito clara sobre a nossa caminhada cristã. Há alguns convites que Deus nos faz no decorrer da nossa história. A Bíblia, ela trata, segundo o apóstolo Paulo, que a nossa vida cristã é como uma corrida, na qual não chegamos. Estamos no caminho, estamos no processo, estamos sendo aperfeiçoados. E é por isso que a cada culto nós somos fortalecidos. É por isso que a cada pequeno grupo que participamos, somos alimentados. É por isso que cada momento que temos experiências com Deus, dentro da nossa casa, dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, que nos edifica, de alguma forma,
é o Senhor estabelecendo raízes no nosso coração a despeito da fé cristã, de princípios que são inegociáveis, para que de alguma forma, nessa vida que vivemos como cidadão do céu, mas vivendo na terra como missão, consigamos nos posicionar diante de convites que o mundo perdido nos oferece. Nós somos edificados, e só tem um objetivo de estarmos aqui nessa noite, de quando o inimigo de alguma forma soprar aos nossos ouvidos aquilo que recebemos da palavra de Deus, tenha força suficiente em nós para que haja posicionamento. Posicionamento diante de ideologias, posicionamento diante de realidades que não são bíblicas, que não condiz com a palavra, que não condiz com o cidadão do céu, que não condiz com aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. E é exatamente isso que Josué está fazendo. Já velho, no final da sua vida ele faz uma convocação, ele convida as tribos de Israel. E ele começa a lembrá-los de tudo que o Senhor tinha feito, dos livramentos que Deus tinha dado, dos momentos que Deus deu a vitória, dos momentos em que Deus entregou na mão deles os inimigos que tentaram contra eles. E de alguma forma Josué, um grande líder, diante daquela reunião extraordinária, daquela convocação, ele diz algo: eu não sei vocês, se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, eu não sei se vocês querem andar em cima do muro, eu não sei qual Deus pagão vocês querem servir, eu não sei, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se é para Jesus, você pode aplaudir. A gente percebe em Josué várias coisas. Percebemos posicionamento. Ele se posiciona. E eu quero deixar claro que posicionamento não tem a ver com uma postagem em rede social. Posicionamento não tem a ver com uma discussão com alguém que pensa diferente de você. Posicionamento não tem a ver com falta de empatia, não. Posicionamento tem a ver com testemunho cristão diante de um mundo que nós vivemos. Talvez sem dizer uma palavra você já se posicionou. Você se posicionou na fé, através da sua casa, honrando a sua esposa, brincando com os seus filhos, acreditando no favor de Deus sobre a sua casa. É isso que Josué está dizendo. Diante de tantas ofertas, diante de tantas coisas banais, diante de tantos ensinos, diante de tantas ideologias, nós já tomamos a nossa decisão. E a nossa decisão, minha e da minha casa, Josué diz, é de servir ao Senhor. Posicionamento, decisão, uma fé sólida, uma certeza de quem Deus é.
alguém que sabe o que quer da sua família, alguém que sabe o que quer do seu casamento, alguém que sabe o que quer dos seus filhos, alguém que sabe o que quer da sua vida espiritual, alguém que já decidiu. Ele não está em dúvida, ele não está flertando com outra ideologia, ele não está flertando, ele não está em dúvida de nada. Ele está dizendo: eu já decidi, eu já tomei a minha decisão e eu não volto atrás. E a minha decisão é essa, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, independente da decisão de vocês. Se é para Jesus, você pode aplaudir. E é maravilhoso isso, irmãos, porque de alguma forma, num domingo especial como esse, nos cabe essa reflexão. Que você decide. E eu venho aqui nessa noite dizer para você 9 pontos do porquê Deus ama a sua família, trazendo essa certeza no teu coração, para que você entenda de uma vez por todas que Deus tem um projeto para ela, tem um plano para ela. Ainda que você esteja aqui sozinho, ainda que você saia daqui, você tenha que ligar para um irmão que você não conversa, ainda que você tenha que pedir perdão ou liberar perdão, ainda que você tenha pessoas que vivem em outros lugares, outros estados, outras nações, ou ainda que talvez você já não tenha mais ninguém, você precisa saber por que Deus ama você e consequentemente a sua família. Primeiro, aí você pode colocar a pecinha em cada ponto, tá bom? Cada hora um. Por que Deus ama a sua família? Primeiro ponto, porque Ele faz parte dela. Ele habita em nós. Nós somos obras de suas mãos. Ele é o fundamento, Ele é o cordão de 3 dobras. Se tem uma certeza que eu e você temos, é de que Deus faz parte da nossa família. Deus, Ele não é convidado para participar, não, Ele já é. Ele é parte da sua família. Ele está com você, Ele faz parte da sua família. Ele criou você, Ele conheceu você no ventre da sua mãe. E é por isso que Ele ama. É por isso que nós temos essa primeira certeza de que Ele nos ama, porque Ele faz parte da sua família. Ele está com você em todas as horas, Ele está na sua casa em todos os momentos, Ele está ali. Ele faz parte dela. Só quem faz parte de uma família sabe o quanto você ama os seus. Você pode falar, você pode instruir, você pode exortar, mas não deixa ninguém da rua falar com um dos seus que você não deixa, porque você faz parte. Por que Deus ama? Primeiro, porque Ele faz parte dela. Segundo, porque Ele esteve em todos os momentos dela. Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele acompanhou todas as estações boas e ruins da sua vida, da sua família. Ele sabe nosso histórico.
Por que Deus ama a sua família? Irmãos, Ele esteve em todos os processos da sua família. Ele sabe o dia que você nasceu, Ele escolheu você no ventre da sua mãe, Ele estava ali no parto da sua mãe, Ele estava ali quando você era criança, Ele estava ali quando você se machucou enquanto era pequeno, Ele estava em todos os momentos quando você teve irmãos, Ele sabe quando a sua família alguém ficou doente, Ele sabe, Ele estava ali quando você conheceu alguém, Ele estava ali no seu noivado, Ele estava ali no seu casamento, Ele estava ali quando nasceu o seu primeiro filho, Ele estava aqui quando a gente estava apresentando Ele ao Senhor. Deus ama a sua família, porque Ele participou de todos os processos dela, e não tem nada melhor, ou não conseguimos amar mais, do que quando nós participamos da história de alguém. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Eu quero te lembrar disso. Deus, Ele ama tanto a sua família. E eu chego à conclusão nesse segundo ponto, que Ele nos ama. Por quê? Porque Ele participou mais da sua família do que você mesmo. Ele sabe o histórico de tudo. Você não quer conhecer alguém, você não precisa comer 1 quilo de sal. Às vezes você vê a pessoa, você acha ela metida, aí você senta com ela, você ouve um pouco da história dela, você fala, não é que ele é gente boa, não é que ele não é aquilo que ele parece ser, não é que ele não é arrogante, não é, porque você conheceu a história. Deus, Ele participou e continua participando de toda a história, estações da sua família. Terceiro, porque Deus é um Deus de relacionamento. Irmãos, a essência de Deus é relacionamento. Estava antes da fundação de todas as coisas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, sentado como família. O Pai disse o haja, o Filho era o Verbo, o Espírito pairava, a Trindade, o relacionamento criou todas as coisas, antes da fundação de todas as coisas, é parte da essência de Deus o relacionamento. É por isso que Ele ama a família, porque família é lugar de relacionamento, família é lugar de sentar na mesa, família é lugar de olhar nos olhos, família é esse lugar. É por isso que Ele nos ama como família. É por isso que Ele uniu, é por isso que na sua soberania Ele colocou pessoas na sua história. É por isso que Ele fez milagres, é por isso que Ele continua fazendo, é por isso que Ele continua relacionando, é por isso que Ele continua na mesa, é por isso que Ele chama você para o quarto secreto, é por isso que Ele chama você a uma vida de oração, é por isso que Ele chama você a ler a palavra para que Ele fale com você, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e esse é um dos motivos pelo qual Deus ama a nossa família, porque família é lugar de relacionamento. 4. Por que Deus ama a sua família? Porque esse ambiente de amor é o mais próximo que podemos chegar de quem Ele é. Sentimento de paternidade, sentimento de um amor que não se explica. A família nos proporciona algo, irmãos, que só é possível dentro dela, que é uma pequena expressão para você entender do amor que Jesus sente por você, ou que Deus sente por nós. Passa do limite. Eu não consigo medir o quanto que eu amo a minha filha que está ali no bebê conforto. É inexplicável. Você só consegue isso no ambiente familiar.
Está aqui nossos pastores, Dudu e Vanessa. Eu os amo, mas eu sei explicar por que eu os amo. Pela vida de Deus que eles têm, porque Deus nos uniu, pela cumplicidade, pela lealdade, por trabalharmos juntos, por haver admiração. Eu posso explicar o meu amor por eles e o deles por mim. Mas quando se toca num filho, você não consegue explicar. É por isso que a família, ela é o ambiente de amor mais próximo que podemos chegar de quem Ele é. Nós conseguimos medir ou mensurar um pouquinho, algumas gotas do amor que Deus, entregando seu Filho em nosso lugar, o seu amor pelo seu Filho e consequentemente por nós. Esse é o quarto ponto que traz a certeza do porquê Deus ama a sua família. 5. Vai colocando a pecinha. Porque não se pode esconder quem você verdadeiramente é. Por que Deus ama a sua família? Porque o seu ambiente de família, você não consegue ser duas pessoas. Na igreja você consegue. No trabalho você consegue. Mas na família não. Se a casa não caiu, ela vai cair. Eu disse hoje pela manhã que um dia, alguns anos atrás, eu estava aqui na igreja e um líder de um pequeno grupo, um jovem, me convidou para tomar um café na casa dele, que a mãe dele havia preparado, e saímos aqui numa tarde e fomos tomar café na casa dele. E cheguei na casa dele, a mesa estava posta, tinha pão de queijo, tinha café, tinha queijo, tinha biscoito, tinha um monte de coisa. Eu sentei, a mãe dele estava, ele também estava, estávamos ali conversando sobre as coisas de Deus, a vida de Deus, o que Deus estava fazendo por meio da igreja. E depois de um tempo ali, o telefone daquele jovem tocou, e ele pediu licença e disse: olha, eu preciso atender. Ele foi para o quarto atender. Quando ele foi atender no quarto, a mãe dele: pastor, eu acho que foi providencial o telefone do meu filho tocar. Eu preciso dizer que esse jovem que você conhece não é o jovem que mora nessa casa. Aqui ele fala palavrão, aqui ele maltrata os pais. Na igreja todo mundo acha que ele é uma bênção, mas aqui dentro de casa ele não tem nada a ver com quem ele é na igreja. A casa dele caiu. Por que Deus ama a sua família? Porque você não consegue esconder dentro da sua família quem verdadeiramente você é. E o nosso Deus é um Deus de verdades. O nosso Deus é um Deus de transparência. O nosso Deus é um Deus de coração escancarado. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que Ele quer você do jeito que você é. Ele ama você do jeito que você é. Você não precisa ter reservas diante de Deus. Por que Deus ama a sua família? 6. Porque a família é um lugar de doação. E essa é a essência de Deus. Quando a gente vê Deus, irmão, você vê aqui Josué dizendo para esse povo todo: olha, todas as palavras de Josué foi mostrando um Deus que se deu, se doou, serviu esse povo o tempo inteiro. Você tem dimensão que desde a fundação do mundo, Deus está servindo você? Você sabia que Ele serviu você com fôlego de vida nessa manhã? Você sabia que Ele serviu você com misericórdia nessa manhã? Ele está servindo, Ele está se doando o tempo inteiro, Ele está se entregando o tempo inteiro, irmão. Essa é a essência de Deus. E o que a gente faz dentro de casa? A gente se doa o tempo inteiro. Um tempo atrás, estava eu e a Isa conversando em casa,
E a gente se alegrando pelos nossos 4 filhos, e a gente conversando por que eles não são um peso para nós. E a gente chegou à conclusão, porque a igreja nos ensinou a servir. E ser pais não é nada mais do que servir os filhos. Se a gente tem prazer em servir a casa do Senhor, por que nós não teríamos prazer de servir a nossa casa, os nossos filhos? Por isso que eles não são peso, eles são bênção para a nossa casa, eles são bênção para a nossa família, porque faz parte da essência de Deus, a doação, o servir. Família é um lugar de doação e é tudo isso que Deus faz. 7. Por que Deus ama a sua família? Porque a família gera senso de responsabilidade e propósito. O sentimento que a família traz gera responsabilidade, faz olharmos para o futuro, o que queremos e para onde estamos indo. Não existe nenhum ambiente na face da terra que gere em mim e em você mais senso de responsabilidade e propósito do que na família. Às vezes você vê gente irresponsável, tem um filho ou então casou, muda. Às vezes não muda tanto, mas a maioria das vezes muda. O que a Bíblia faz de nós? O que a Bíblia nos convida o tempo inteiro? Sermos responsáveis com as coisas do Senhor e olharmos para o futuro o tempo inteiro. Para onde estamos indo, o que nós queremos, o que nos espera, o galardão que nos espera, o lugar que nos espera, a salvação que nos espera. Responsabilidade e propósito. Nós servimos um Deus intencional, nós servimos um Deus que tem propósito na vida de cada pessoa aqui. É por isso que temos uma identidade sólida em Cristo Jesus, porque nós não vivemos de propostas, mas de propósito. Nós sabemos o que queremos. Eu sei como eu quero o meu casamento, eu sei como que eu quero os meus filhos, eu sei dos meus sonhos, eu sei. Quando eu olho para minha família, como que ela me aproxima do que Deus me convida a ser. Por que Deus ama a sua família? 8º ponto. Porque a família em sua plenitude testemunha o caráter moral de Deus. Pega uma família completa, que vive de forma saudável, só de você olhar para ela, ela joga por terra toda ideologia que tem tentado entrar nas nossas vidas. Você olha para uma família, você fala verdadeiramente, homem é homem, mulher é mulher. Você olha para uma família, você percebe o marido honrando a sua esposa, a esposa honrando os seus filhos obedecendo os filhos honrando os pais respeitando os seus filhos. Tudo que a Bíblia fala sobre família. Porque a família, em sua plenitude, não é só de nascer não, é quando você vive o ápice, a vontade de Deus. Você vai perceber que ela testemunha o caráter moral de Deus. Fidelidade, amor, tudo aquilo que você vê no próprio Deus, você vê dentro da sua casa. Estabelece os princípios que são inegociáveis. Você pode pegar uma família, às vezes o casal nem precisa ser evangélico ou num contexto cristão.
Eles prezam pela fidelidade. Ninguém quer ser traído, ninguém quer viver adultério. Imagina uma família na sua plenitude, o quanto ela vive os princípios que são inegociáveis, que certamente expressam o caráter moral do Senhor. Você olha para uma família, você tem temor a Deus. E para terminar, o 9º ponto. Por que Deus ama a sua família? Porque a sua família existe para ser uma expressão da família de Deus. Um lugar de edificação mútua e discipulado. Por que Deus ama a sua família? Porque quando Ele olha para ela, Ele percebe uma expressão da família de Deus, da adoção, do serviço, da generosidade, da entrega, do amor ao próximo. É por esses 9 pontos que eu certifico que Deus ama a sua família. Quantos podem entender essa palavra nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Alguém ganhou aí o jogo da velha? Quem ganhou? Eu queria que você colocasse ele aí agora. E você colocasse as pecinhas. Coloca 1 no primeiro quadrinho, o 2 no segundo quadrinho, o 3 no terceiro quadrinho, o 4 no quarto quadrinho, o 5º no quinto quadrinho, o 6 no sexto quadrinho, o 7º, o 8º e o 9º. E agora você vai virar para a partinha amarela e vamos montar essa frase: uma família só é vitoriosa se todos trabalharem bem juntos e para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Essa é a vontade de Deus para mim e para você.